Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou te ensinar a respeito das qualidades, das potencialidades do signo de Escorpião. Nós vamos observar, para você que é de Escorpião ou para quem você conhece, elementos que nós devemos regar, que nós devemos engrandecer nesse signo. É interessante que eu tenho falado de todos os signos do zodíaco e por vezes Escorpião tem uma fama que é indevida de ser um signo tão somente vingativo, ciumento, possessivo. E Escorpião tem uma série de qualidades muito interessantes. Então vamos a elas. Aquilo que vocês devem cultivar se você for de Escorpião. O primeiro elemento é o lado animal do Escorpião. O Gasparetto e mestre Jung também sempre ensinou o poder da nossa sombra, que é o chamado id de Freud, que é o nosso bicho. O bicho que é instintivo, que é perspicaz, intuitivo, que percebe as coisas como elas são. Esse é o bicho do signo de Escorpião, o mais forte de todos os bichos. O que dá uma capacidade instintiva de perceber o que vai dar certo e o que vai dar errado, de perceber as pessoas que, como se diz na gíria, estão me cheirando bem e aquelas que não estão me cheirando bem. Isso é uma característica do animal do Escorpião. E o Escorpião deve escutar muito a respeito desse id, escutar muito a respeito desse bicho. O segundo ponto é o aspecto serpente do Escorpião, que faz com que ele entre em algumas situações e ele seja extremamente flexível. Essa é uma capacidade linda de Escorpião, que é de se transformar, de se modificar profundamente em algumas situações, de ter que viver algumas situações onde é preciso mudar tudo, morrer para que algo possa nascer. Em realidade, o positivo, nesse caso da serpente, é a flexibilidade. Mas quando a serpente da alma de Escorpião se dá conta de que não dá mais para ser flexível, aí vem um outro aspecto muito lindo da alma de Escorpião, que é o Escorpião águia, que é aquele que voa acima dos problemas, que observa de cima, sem envolvimento. Por isso é que eu digo que Escorpião, dentre essas terapias que envolvem a análise, a psicanálise, o conhecimento da alma humana, do psiquismo humano, Escorpião é extraordinário, porque ele tem essa escolha de conhecer e usar o próprio instinto, de conhecer a própria flexibilidade, onde dá para entrar, onde dá para sair, e de conhecer o momento de olhar de cima. E ele consegue, dentro dos processos terapêuticos, como terapeuta, puxar isso dos clientes. Eu, quando era jovem, adolescente, eu fiz várias terapias. Uma para investigar a mim mesmo, outra para investigar as próprias terapias. E os terapeutas do signo de Escorpião, eles iam de forma muito profunda, muito profunda. Outra característica é a personalidade de Escorpião, que pode ser chamado de vitalidade ou pode ser chamado de carisma também. Até um pouco pela alma, um tanto quanto misteriosa de Escorpião, é aquela pessoa que passa um certo mistério, que nós não sabemos exatamente o que ela está pensando ou o que ela está vivendo. Então Escorpião traz algo muito poderoso dessa energia de carisma, dessa energia de estéreo. Um outro ponto é a grande força de Escorpião. Eu estou aqui com um livro da Ana Maria da Costa Ribeiro, que eu gosto muito de consultar quando eu vou falar, da Ana Maria da Costa Ribeiro, está aqui, esse aqui, eu estou com o livro dos signos da Maria Eugênia de Castro, e aqui alguns textos que eu tenho, anotações de todos os signos. Quando eu gravo mapas astrológicos, eu uso para ter muito conhecimento, para ter muitas palavras, muito vocabulário. E nesse livro, o livro dos signos, que eu recomendo muito, ela vai falar, a Maria Eugênia de Castro, que Escorpião é o mais forte de todos os signos.
É lógico que se você é de escorpião, você tem as suas fraquezas e não tem às vezes como se comparar com outros signos, a não ser que você estude astrologia, pesquise. Mas olhando de fora, como astrólogo também há mais de 35 anos, nós vemos escorpião com essa energia de coragem, de não ter medo, de ser inclusive uma pessoa destemida, sem temor, que se prepara para a batalha e que compreende todas as batalhas, ou melhor, tudo que é uma batalha, que é o início da batalha, a preparação, a estratégia, as forças, o inimigo, o meio da batalha, a reta final e o final. O escorpião tem uma consciência das brigas pelas quais ele vai entrar. Tudo isso é o positivo do signo que você tem que estimular. Uma outra característica é a coragem mesmo espiritual, porque escorpião está associado à morte, não é? Então é um signo que aceita, que convida a morte, que olha para ela sem nenhum destemor, comparado a outros signos. Consegue observar que a morte faz parte da vida, que é aquela história do filme Matrix, do último Matrix. Tudo que tem um começo tem um fim. A alma de escorpião é assim, tudo que tem um começo tem um fim. E essa alma do teu signo escorpião, ela percebe também a espiritualidade no sentido do desapego, que principalmente dentro do budismo é o maior ensinamento que se pode ter na vida. Perceber que tudo acaba. No budismo se diz que a vida é uma grande universidade, onde a matéria principal é o desapego. Então o escorpião tem também essa busca de uma espiritualidade real, é um dos signos que menos tem delírios espirituais ou delírios religiosos, busca aquilo que realmente é real. Sabe terminar as coisas, não é como, por exemplo, o meu signo de Libra que vai enrolando para findar algumas situações. Escorpião, quando termina mesmo, finda mesmo, sabe pôr um ponto final. E é um signo de paixão, né? Paixão, intensidade, profundidade, uma capacidade inacreditável de tomar decisões. Não digo de tomar decisões certas. Se a alma de escorpião está ligada ao id, ao bicho, aquele escorpião animal, ele toma muitas decisões certas, ok? É uma alma que sabe investigar, que gosta de lutar, de enfrentar os limites de si mesmo, os limites da vida. É uma alma que busca uma superação, ultrapassar os limites. É uma alma que não descansa enquanto não conseguir aquilo que deseja. E aí entra aquilo que eu falei do bom combate, que o Paulo Coelho fala. O bom combate é você ir se transformando para alcançar algo que seja, claro, positivo. Também no zodíaco nós temos do escorpião de positivo o autocontrole, o domínio, a capacidade de guardar segredos, a força de ir fundo em qualquer situação, a capacidade de cortar tudo que é inútil. Então mesmo de uma reengenharia profissional, que é mudar uma empresa, não sei se ainda se fala esse termo, mas ele vai saber exatamente o que precisa ser cortado, o que precisa ser tirado, ele vai ter essa transformação. Ele, como eu falei, gosta de cuidar das aparências, é uma pessoa misteriosa, uma pessoa carismática também. E dentro de um ponto de vista espiritual, ele tem que sempre que buscar se elevar acima dos desejos humanos. Assim como a alma pisciana, que são tanto peixes quanto escorpião, tem um lado muito luz, mas às vezes pode cair em drogas, pode cair em vícios, pode cair em prisões da alma. Então, saber ultrapassar os desejos humanos, os desejos do ego, a vaidade exagerada, o narcisismo exagerado. Caetano Veloso já dizia, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho. Narcisista é aquele que está sempre olhando a própria imagem no espelho.
e o que não é espelho ele acha feio. O escorpião tem que sair da própria imagem e buscar algo transpessoal, algo maior. E isso vem da sua capacidade de se apaixonar, que é uma característica que eu vejo como positivo. A paixão não precisa ser só uma paixão, digamos, por uma pessoa. Nós ouvimos falar muito da paixão de Cristo, que é a paixão pelo ser humano, a paixão por um mundo diferenciado. E Escorpião também, poucos astrólogos falam isso, ele é uma alma muito generosa, muito generosa. Ele pode facilmente se desapegar de alguma coisa para dar para os outros, principalmente alguns elementos que são elementos materiais. Aí de novo vem hoje muitos astrólogos assim falando dos signos, às vezes sem citar fontes. Quando eu cito aqui esse livro da Maria Eugênia de Castro, o livro dos signos, é dela e do Luiz Augusto Figueira e da Paula Dornelles, editora Campos. Porque a Maria Eugênia de Castro, que eu conheço mais, é uma astróloga muito vivida, muito experiente, é uma senhora já. Ela vai trazer para nós exatamente uma ideia, uma percepção de centenas de milhares de pessoas que ela pesquisou desse signo Escorpião, e ela viu essa generosidade, que às vezes, se o astrólogo não pesquisa para valer os grandes autores, ele não vai ver isso. Por isso que eu recomendo muito esse livro, se você quiser saber dos signos só. Quer saber do seu mapa inteiro, tem que consultar um astrólogo. Eu sou um que faço mapa astrológico. Do curso de astrologia e faço mapa, você sabe disso. Agora, Escorpião tem uma longa memória, muitas vezes fala, ele se vinga. Hoje eu estou falando do positivo. O positivo do Escorpião, ele guarda aquilo que foi feito de negativo para ele e de positivo também. Ele guarda essas coisas, ok? Mas quando nós pensamos assim, que ele tem... Nós temos que ver que ele tem uma capacidade enorme de guardar tudo que foi feito de bom para ele, tudo que foi feito de positivo, tudo que foi oferecido algo a mais para ele. E aí ele vai retribuir de alguma forma essa generosidade. Ele não esquece das pessoas que de alguma forma o amaram, o trataram bem, que de alguma forma o ajudaram, o apontaram um caminho, ok? Mas então ele sabe estimular a si, sabe estimular o próximo, sabe lidar normalmente também com riquezas, porque Escorpião é muito perspicaz, essa profundidade de perceber as coisas do Escorpião faz com que ele saiba lidar muito bem com todo tipo de riqueza. E é um líder também, um líder nato, um líder na ação, tem uma força de ação, respira fundo e vai. Um líder com relação ao poder, só que poder é bem complicado, né? Aí entra, Jung dizia assim, aonde há amor, mestre Jung, não há poder. Eu gosto disso. E aonde há poder, não há amor. Então quando eu digo poder, não é aquele poder que corrompe, que nós vemos muito isso. Escorpião, o poder numa empresa, o poder ministrando aulas numa faculdade, universidade, dirigindo um grupo, ele tem essa capacidade, esse poder de fazer isso muito bem feito. Poder nos relacionamentos também, poder na comunicação, que eu já falei. E como aspectos positivos aqui para fechar, esse amor-paixão, que é a paixão juntamente com o amor. Escorpião, signo de água, como Câncer e Peixes, que estão relacionados com o sentimento. Então é amor mais paixão, característica muito forte desse signo. E o poder da fé também. Escorpião está ligado tanto à espiritualidade quanto à religiosidade, que são aspectos diferentes. Religiosidade, segundo Noah, Yuval Noah, que escreveu Sapiens, ou 21 lições para o século XXI, ou Homo Deus, ele define muito bem a diferença de espiritualidade e de religiosidade. Escorpião tem as duas. Religiosidade é você seguir alguns dogmas, algumas normas, algumas formas, como por exemplo uma missa que é daquele jeito, você não pode interferir.
A missa é assim, gostando ou não. E espiritualidade é você ir para cima de uma montanha buscar a si mesmo. Talvez jejuar, porque você viu que Jesus jejuou, talvez ficar quieto porque Buda ficou, mas a espiritualidade é uma história sua. Alguns até falam, religiosidade é o rótulo e espiritualidade é o interior. Eu gosto muito disso. Só que Escorpião tem os dois são muito bacanas, ok? Gratidão pelo teu interesse numa astrologia séria. Talvez não por mim, mas pelas pessoas que eu pesquiso. Eu quero falar isso muito, porque os astrólogos não estão citando os nossos mestres, quem vieram antes. O Géia, Ana Maria da Costa Ribeiro, Maria Eugênia de Castro, Antônio Vera Fatiolo, Mercedes Biguetti e tantos outros mestres que temos aí. Gratidão.